Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Vessone aí trazendo as últimas do Timão. E tem também a reunião da Adidas com o Corinthians, hein? Negócio aí que pode acontecer. Parece que tá muito próximo, hein? Se liga em informações nesse vídeo ainda. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias para a fiel torcida, perdendo, ganhando, empatando, fase boa, fase ruim. A gente posta aqui para vocês todos os dias. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. No Corinthians, o Yuri Alberto tá machucado, mas ele pode sair, é isso? Pode. A janela vai abrir. Deu esse lance da fratura de 2 a 3 meses fora, depende da recuperação. Só que a janela abre e ele é o cara mais visado aí, mais visado pela Europa, 23 para 24 anos. Então eu não tenho a mínima garantia, ainda mais tudo isso que está acontecendo com o Corinthians. Hoje de manhã foi o primeiro encontro do novo presidente, o interino, com o elenco. Diz que passou tranquilidade pro elenco, aquela coisa toda. Ao lado do Fabinho Soldado, então o Osmar Stabile foi conversar com o elenco, nem conhecia o Osmar, mesmo como vice. O Augusto, ele nem tinha convívio lá no CT. O outro vice que permaneceu também foi lá ser apresentado. E eles estão tentando ainda organizar, eu sinto assim, até o próprio organograma do clube, sabe? Financeiro, vai ter o diretor, mas vocês dois me ajudam. Administrativo, vai ter esse, vocês dois me ajudam. Até isso vai estar tendo que ser, porque cai todo mundo, né? Todos os diretores são demissionários, é meio automático. Quando muda um presidente, todos automaticamente entregam a carta de renúncia. Talvez o próximo, o interino até queira, você fica comigo, você fica? Fico, tal. Mas isso, eu acho que só tem que ser isso o mais rápido possível. Resolve logo, fecha as diretorias, os responsáveis para tocar o clube, porque é uma janela importante. Alguns jogadores devem sair até para ganhar rodagem. Se fala do Donelli podendo sair, do Léo Maná podendo sair também para ganhar rodagem. Com proposta aí, com pelo menos chance grande de proposta para Bidon, para Yuri Alberto. Tem que ver essa situação do Memphis também, né? Porque a janela aberta, vai jogar de novo pela seleção holandesa, apesar dele ter contrato, é um cara sempre muito visado. E é isso, premiação lá a gente trouxe aqui a premiação do Paulista, segue atrasada do título. Isso impacta, né? Não é o salário, mas de alguma maneira impacta, sobretudo para funcionários que também dividem o bolo, né? Quando você é campeão, o pessoal do campo ganha, faxineira ganha, cozinheiro ganha, roupeiro ganha, todo mundo ganha um percentual, mas ganha. Então isso sempre impacta e o clube vai tentar resolver. Tem os problemas do Profut aí também, tem que pagar a parcela do Profut para não perder o refinanciamento. A situação segue muito difícil e eles tentando trocar o pneu com o carro andando. Falar sobre o Corinthians. Pisoteada. Vai daí, Quesada. Fala. Escarrada. Me ajuda aí, velho. Vilipendiada. Puta que termo. A fiel torcida nem sabe o que é isso. Vilipendiada. Nem sabemos o que é isso. É o seguinte, o atual presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, conversou com um grupo de jogadores, falou que vai acertar lá o que tá devendo, é premiação do Campeonato Paulista. O Memphis também precisa receber aqueles gatilhos lá, né? Porque se ele atinge 15 gols, ele recebe uma grana, sim. 15 assistências, não sei o quê e tal. Tá difícil, né? Hein? Tá no contrato. Tá difícil. Mas ele já conseguiu atingir algumas metas aí. Então esse é o acerto urgente, urgentíssimo que o Corinthians tem que fazer com o elenco corintiano. Inclusive, alguns jogadores cobraram o presidente anterior, Augusto, e já cobraram o atual, o Romero, né? Que é um cara muito, muito importante ali. Os caras o consideram bastante. Deu essa cobrada aí no novo presidente para acertar a grana da premiação do Campeonato Paulista. Eu sinceramente não acho que isso esteja refletindo dentro de campo. Porque o Corinthians já vinha jogando partidas razoáveis, até antes mesmo de ser campeão paulista. Então acho que não é exatamente esse o problema atual, né? Mas você falou ontem, né, Quesada, que o que importa pra jogador é dinheiro na conta. Mas... Se começa a faltar, sim, mas né? aí eu tô falando, eu vou exagerar, 8 meses de salários, os salários não estão atrasados, entendeu? E essa coisa de premiação também não é feita na hora. Porque aí a federação vai pagar o clube, o dinheiro vai entrar no clube, o clube vai pegar esse dinheiro, vai repassar para os jogadores. Não é um negócio tão rápido assim, né? Então tem todo um processo. É o mesmo dinheiro de imagem. Dinheiro de imagem, o clube recebe e vai pagando aos poucos aos jogadores. Sinceramente, isso daqui é uma avaliação profissional só assim, tá? De quem tá de fora vendo e conhecendo o que acontece lá dentro. Não é isso que tá fazendo o time não jogar. Não é isso. Não é isso.
O Corinthians não estava devendo nada em um tempo aí, os caras também estavam andando em campo. Então não é isso. Então a gente vai achar que é isso e aí então vamos antecipar. Serão abertas novas eleições, é isso? E quando? Ninguém sabe. 30 dias Não, parece que ninguém ele sabe. tem para chamar as novas eleições. 60 dias. 60? O que tem um pulo do gato aí. Primeira coisa, o Romeu Tuma, que é presidente do conselho, disse que não adianta o sócio agora ir lá e pagar os 3 meses atrasado. Claro. Esse cara não vai ter direito ao voto, eu concordo. Porque é tudo esquema, né? Aí alguém por trás fala, não, paga lá e vota na gente. Exatamente. Então, isso eu já achei legal. Tem que tomar cuidado com o morto, né? Tem que tomar. Porque em eleições de clubes, às vezes parece gente que morreu votando. Sem dúvida. Tem essas loucuras, Acontece. né? Tem essas loucuras. Não estou falando que acontece no Corinthians, mas tem que tomar cuidado com isso. E aí essa decisão, Rodolfo, que foi na segunda-feira, né, pelo impeachment do Augusto Melo, se ela for confirmada na Assembleia de Sócios, tchau pro Augusto. Aí o Augusto não tem mais nenhuma chance de voltar. Aí Mesmo com ele renunciando... Não, pera, aí é outro pulo do gato. Tá. Aí ele não renunciou agora, ele não tá renunciado, ele tá afastado. Aí novas eleições serão marcadas, acabou Augusto. Se antes dessa Assembleia ele renunciar, aí o Stabile... renunciado. Não, ele não renunciou. Não, renunciou. Eu também tinha essa impressão, mas ele foi afastado. Não. Ele foi afastado. Se ele renuncia, o Osmar Stabile assume até o final do mandato. Já assume até o final do mandato, que é algo que pode acontecer. Agora... Ele não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, ele perde ainda um escudo que ele tem, que é o Corinthians. O escudo do Corinthians ainda o protege de alguma maneira. E outra, não há nenhuma garantia que os sócios irão ratificar a decisão do Conselho. Mesmo com ele sendo respondendo... A gente não sabe. Todo mundo que está falando está chutando aí. Esse cara pode, na Assembleia, a Assembleia falar, não, a gente não quer afastamento do presidente. Esse cara volta. O Corinthians é uma zona, né? Esse cara pode voltar. Bom, também pra mim não importa se ele vai voltar ou não. Eu já falei o que eu penso aqui. O Corinthians tem que ser fechado. Tchau. Graças aí pra todos os 300 conselheiros. Vira uma SAF. Monta um conselho lá ímpar, né? Pra ter sempre um voto pra definir, porque se coloca 12 dá 6-6, né? Bota 15 ali e tal, tudo bacaninha. Acaba, traz uma SAF, vira uma gestão profissional pro futebol e o clube pode ter um presidente. Esse presidente só vai cuidar do clube, pronto, tá acertado, paga a dívida e faça um negócio profissional. O Corinthians tem jeito, mas não na mão desses caras, que estão desde 1910 aí. Esses caras já tiveram 115 anos para fazer a coisa... Não fizeram, então detalhe, tchau, tá? valeu. O Osmar Stabile é muito conhecido por ter financiado aquele polêmico vídeo em 2019 exaltando o golpe de 64 e a ditadura militar. Ele pediu desculpas depois disso. Como se não bastasse. A pedir, mas assim, a gente tá falando de um clube como o Corinthians, que é um clube do povo. O clube da democracia corintiana tem um presidente hoje que financiou o que aí? Um vídeo apoiando. Uma cusparada na história do Corinthians. É o puro suco, o pior extrato que pode ter o Esporte Clube Corinthians. Isso é muito triste. Mas é impressionante como parece que o pior dia de notícias do Corinthians é sempre o próximo, né? Porque ontem a gente tava falando sobre essa humilhação. Tá vendo que eu tô falando aqui, que falei agora há pouco? O quê? O que nós estamos falando do Corinthians? O quê? De merda. Certo? Estamos falando do Santos, mas de coisa ruim? Mas estamos falando. Expõe a marca, cara. Expõe mal a marca. Publicidade sim, negativa. Expõe. Quando a gente fala do São Paulo, a gente tá falando nós da imprensa, não precisa entender isso. A gente é assim, vamos fazer não é meia culpa, vamos entender qual é o nosso papel. A gente sabe muito bem que as pessoas adoram notícia ruim. Notícia boa não dá audiência. Todo mundo fala isso. Esse é o mantra esse é o mantra da imprensa. Então vamos falar do São Paulo, só para terminar. Vamos falar do São Paulo, vamos falar do Bobadilha. A primeira pergunta, eu entendi perfeitamente o que o Zubeldia naquela... Pô, a gente acabou de classificar, gente. Pegamos um grupo. A primeira pergunta que me fazem é sobre isso. Eu entendo, cara. Porque a gente se alimenta disso. Por quê? Porque o povo se alimenta dessas coisas. Você entendeu? Diga. Não, eu acho assim que existe só uma percepção equivocada de achar que fale mal, mas fale de mim, isso pode ser positivo, assim. É só olhar uma seguinte situação. A gente falou bastante do Neymar, eu nem quero me aprofundar muito nisso, para não voltar, mas a questão é, olha para os patrocinadores do Neymar, o nível das empresas que patrocinavam o Neymar até a Copa de 2018, até aquele momento de ruptura, quando ele se desculpa para o Brasil através de uma campanha publicitária da Gillette, e olha os patrocinadores
patrocinadores que estão com o Neymar hoje. O Neymar gera dinheiro, ele gera publicidade. Ele tem milhões de seguidores que sabem que se o Neymar recomenda uma marca, as pessoas vão comprar, porque ele tem muitos fãs e tal. Mas olha o nível das empresas multinacionais que estavam com o Neymar até um determinado momento da carreira dele. Me lembro, quais e eram? olha o nível... Cara, ele tava com multinacionais, como Philco, como Banco Santander, como... empresas gigantescas. Hoje o patrocinador do Neymar é uma cueca da Kim Kardashian, é um artigo de luxo da Arábia Saudita, uma marca como a Blaze, que é só jogo de cassino. Mas ele tem a... Eu mandei uma mensagem... Cara, você o Ramon Dias pegou o Corinthians na zona do rebaixamento, Depois você me na convenceu. 28ª, e trouxe eles pra Libertadores, cara. Rodolfão, Cara... é que você não teve o desprazer Seu time treinado. de ver os 60 jogos do Corinthians Não, com eu o Ramon. sei, mas eu sei o que Se sabe. você tivesse... Mas melhorou com Melhorou com o Dorival? Não, eu acho que continua a mesma coisa, assim, porque acho que melhorou. o trabalho do Ramon, às vezes o trabalho do técnico, ele bate ali e não dá mais, entendeu? Eu entendo. Eu acho que tem uma coisa assim, ele não tá contando com o Garro. O Garro faz uma diferença danada. O Mano não teve o Garro. A gente criticou o Mano. O Mano não conseguiu escalar. O Garro é 50% desse time, Não, o Mano entendeu? não teve o Garro. Não, teve. Não, Mano não. Ele não conseguiu. Antônio Oliveira. Ele não conseguiu. O Mano foi demitido antes de ter o Garro, É, entendeu? O trabalho do Antônio Oliveira Mano que foi... Agora vamos lá. Coisa, hein? Vai voltar o Yuri, vai voltar o Garro. Tem aí 40 dias pra treinar o time. 40 dias é um baita de um tempo. Vamos ver como esse time volta. Aí 3 jogos eu vou dar pro Dorival. Se o Dorival... Pô, ele já tem 9. Claro. 9 mais 3 são... 12. Não, 9 não. Ele vai fazer mais 2 jogos agora, né? Vai fazer 11. Então, Vai ter 11, 14, 15 jogos eu vou dar pro Dorival. Pronto, e os 4 da volta. Pô, 15 jogos dá pra fazer muita assim, coisa. agora a gente consegue explicar, assim, como que o Ramon consegue fazer sucesso com esse time? Escalando um losango no meio de campo, que é um esquema pouco utilizado hoje em dia. Ninguém joga mais assim. Todo mundo joga com 4-2-3-1 ou linha de 5. É só isso. O cara faz um esquema lá anos 90. Eu me lembro do Santos campeão brasileiro em 2004 com o Luxemburgo jogando dessa forma. Com 4 jogadores no meio de campo, 2 atacantes. O Robinho o Robinho e David, você tinha ali no meio de campo o Ricardinho, Elano, Preto Casagrande e o próprio Fabinho Soldado, Fabinho que hoje Soldado, tá no que era Corinthians. volante. Entendeu? E aí Era assim... volante. O cara faz um esquema desse, dá super certo. O Dorival não escalou o time num losango uma única vez. Isso você tem razão. Só que aí é que tá. Que é que o Corinthians fez Pra sucesso, ele não replicou. mas para escalar esse Você time, precisa do Rodolfo, Garro. você tem razão. Exato, Mas porque então- o Coronado é um sono só. O Corinthians não tem um jogador para posição do Garro. Por quê? Deficiência de montagem. Então vamos de esperar, elenco, vamos ver né? se ele vai então, escalar. isso que eu tô falando, Vamos esperar. aguardar. Na hora que Vamos tiver- aguardar. Na hora que Vamos tiver o nosso Maradona lá, o nosso Messi, que é o Que Messi. tiraram a camisa Não, mas- 10, né? é, que é uma se tiraram outra. a 10. É impressionante. aquela coisa linda. Vamos lá. Vamos começar. Vocês querem começar falando da Adidas logo, né? Vamos lá. Ontem teve uma reunião, tá? Para analisar o contrato da Adidas. Na verdade, o pessoal fala contrato, mas não é o termo correto, contrato. Contrato é se colocou tudo no papel e vai assinar. O Corinthians nem rescindiu com a Nike ainda. Então, o termo contrato, né, que até eu usei agora, tá errado, não é contrato. Né? Analisar a proposta da Adidas, que vai ser levada ao CORE hoje. Né? O CORE hoje vai analisar essa proposta, né, para a gente saber se o Corinthians vai, enfim, né, mudar de Nike para Adidas, tá? E aí surge, né, a grande polêmica nas redes sociais. Eu vi aqui num perfil que eu nunca vi o nome aqui, tá? O que tem, né, de verdade em tudo isso? Realmente teve a reunião ontem, a reunião existiu, só que eu quero tranquilizar vocês em relação a uma coisa. Tá? Essa questão do envolvimento do irmão do Duílio. Eu sou uma pessoa que eu nunca falei com o irmão do Duílio, o Adriano, deve ser Adriano Monteiro Alves, né, Duílio Monteiro Alves. Eu nunca falei com o irmão do Duílio, que era, na verdade, o responsável, porque assim, os blogueirinhos, eles passaram a tomar conta e a se multiplicar na gestão do Augusto. Mas havia já alguns influenciadores, que inclusive, né, que tinha até patrocínios, é que vocês não lembram, esses pessoal sempre ficaram sugando do Corinthians, né? Já tinha na época alguns influenciadores que talvez conseguiram contato com o irmão do Duílio, não sei, tinham patrocinadores igual do Corinthians na época do Duílio, tá? Então assim, eu nunca tive contato com o tal do Adriano aí, né, que realmente foi o responsável, né, ele junto com o Duílio por trazer a Tausa, né, pro Corinthians, tá?
Agora, eu preciso falar uma verdade para vocês, tá? Eu preciso falar uma verdade. O que o Corinthians fez ontem? Eu acho que nem precisava tanto, mas eles querem transparência. Por exemplo, na época do Augusto Melo, qualquer negociação se concentrava sempre no Augusto e no Marcelo Mariano, tá? Depois o Augusto e o Cascone. Agora, o Osmar Stabile, para analisar o contrato da Adidas, ele chamou todos os órgãos competentes do Corinthians e ali expôs, né, o contrato da Adidas, tá? E aí o que acontece? O seu Adriano Monteiro Alves faz parte da comissão de marketing, né, do Corinthians, e ele faz parte dessa comissão desde o início do mandato do presidente Augusto Melo. E estavam, né, também presentes lá, só para vocês terem uma ideia, tá? Estavam presentes lá o Manfred, que já voltou, Vinícius Manfred já voltou a ser o diretor de marketing do Corinthians, o Tuma, já, né, para dar velocidade aí no trâmite do contrato, que é o presidente do conselho, o Adriano, da comissão de marketing, representantes do CORE, né, o Conselho de Orientação do Corinthians, a comissão de justiça estava lá na reunião, né, o jurídico interno do clube, né, estava lá na reunião, o presidente Osmar Stabile estava lá na reunião, e o Armando Mendonça estava lá na reunião também, o vice-presidente e outros, né, tudo isso para dar velocidade e agilizar o processo. Agora, né, vocês sabem que eu não me dou com o Duílio e com a família do Duílio, com ninguém, mas eu vou ter que falar a verdade para vocês. Todos os órgãos juntos, representados ali, e o irmão do Duílio estava ali porque alguém colocou ele no início do mandato do Augusto. Desde que quando o Augusto assumiu, ele está lá. Ele estava lá, não foi porque o Tuma contratou ele agora. Entendeu? Ele estava lá porque alguém colocou. Agora, eu tô vendo aí, já vai falar, o Samir vai passar pano. Não, eu vou passar pano, não. Se tiver que dar pau, eu vou dar pau em todo mundo, não sei se vocês me conhecem. Mas, pô, eu vou contar mentira, então, pra agradar uma ala que quer ouvir isso. Cara, esse cara tava lá, e aliás nem deveria estar, porque eu não entendo como é que um cara sai da gestão do Írio, uma das piores gestões que existem, para fazer parte de uma comissão logo no início do mandato do Augusto. E aí você começa a ver que é tudo muito estranho. Por que aprovaram as contas do Duílio, as de 2023, 2024? Por que aprovaram as contas do Duílio? Por que o Augusto Melo nunca abriu a caixa de Pandora? Por que o Augusto Melo nunca... cadê o que ele ia fazer lá, né? Que ia investigar, que ia mostrar para todo mundo o que aconteceu nos últimos 3 anos, não sei quantos anos, no Corinthians. E aí você já começa... Você tem que entender, eu tô passando para vocês, eu tô abrindo a mente de vocês para um negócio que é maior do que vocês imaginam. Entendeu? Não foi que os caras assumiram ontem e falaram assim, irmão do Duílio, vem trabalhar com a gente. Eu quero passar a verdade para vocês, porque eu peguei o telefone, eu investiguei, e se você vê as minhas mensagens para as minhas fontes, é o seguinte, que história é essa do irmão do Duílio aí? Esse é o nível de conversa minha com os caras, entendeu? E aí, eu apurei isso daí, tá? Foi o que eu apurei, tá? Foi o que eu apurei. O cara tava lá, ó, e ninguém nunca falou nada. E ninguém nunca falou nada. Entendeu? Então, o Marcel aí tá dando a opinião dele. Enfim, irmão do Duílio faz parte da comissão de marketing do clube. Eu consegui com você, Samir, o Ítalo. Enfim, Samir, você sabe, maldito homem que confia no homem. Deixa o like. Eu falei, Samir, quem colocou o Augusto Melo lá foi a própria Renovação e Transparência. Enfim, né, velho? Que às vezes o pessoal tá entendendo de outro jeito aí, mas o pessoal já se ligou no que eu tô falando, né? O pessoal já se ligou no que eu tô falando. Vixe, os robôs voltaram. Então, gente, que loucura é essa? Tá? Então, olha só, eu tô trazendo uma informação para vocês que é exclusiva até então, porque essa parte vocês não sabiam, tá? Essa parte vocês não sabiam. O irmão do Duílio está lá desde o início do mandato do Augusto Melo. Desde o início do mandato do Augusto Melo, tá? Não foi o Tuma que chegou agora, e eu nem falo com o Tuma, hein? Nem falo com o Tuma. E vou ser sincero, depois que eu chamei o Tuma aqui, você pegar as últimas 3 vezes que eu chamei o Tuma para ver se ele falava comigo, ele nem me respondeu. Entendeu? Então, mas assim, não é porque o cara não me respondeu que eu vou deixar de falar a verdade. O Tuma não foi o Tuma que chegou agora, o Osmar Stabile ganhou, vem cá, Stabile, vamos lá. Quem que nós vamos contratar? Vamos contratar o irmão do Duílio, ele é um gênio. Não, ele está lá desde o início do mandato do Augusto Melo, tá? Ele está lá desde o início do mandato do Augusto Melo. A vinheta, like. Vambora aí. Vambora. O pessoal pediu vinheta, né? Porque essa informação é exclusiva.
Mano, brincadeira, hein? O irmão do Duílio tá lá dentro. Não adianta falar, foi os caras agora que entraram agora que colocou o irmão do Duílio lá, o Osmar Stablish lá. Ele já tá lá desde a época do Augusto aí. Então, mano, os caras são tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco, mano. Só vai acabar mesmo quando, mano, esses caras saírem do Corinthians, que vai ser muito difícil esses caras largarem o osso. O único jeito é SAF. Só que quem aprova a SAF? São esses caras que estão lá dentro. Então, cara, na moral, cara, Corinthians não tem jeito. Esses caras só vão sossegar quando eles acabarem com o Corinthians de vez. Até a última gota do Corinthians, até o último, mano, fiapo ali de dinheiro ali. Esses caras, mano, na moral, cara, não dá. Aí surge aquela notícia lá que tava desaparecendo o material esportivo do CT Joaquim Grava lá. Os caras desligaram as câmeras pra possivelmente roubar material lá. Cara, na moral, Corinthians é inacreditável. Inacreditável o que acontece com esse clube, cara. Na moral. Então aí, e domingo tem jogo, né? Último jogo antes da pausa pra data FIFA contra o Vitória, 6:30 da tarde, em casa. Jogo, mano, tem que vencer. Empate, se empatar vai ser derrota. Se empatar vai ser derrota. Tem que vencer pra gente, né? Tem que ter um alívio aí, um respiro, né? Pelo menos nessa data FIFA. Que depois volta, vai ter um jogo contra o Grêmio e para de vez um mês pro Mundial, né? Coisa que a gente tem, o outro lado lá não tem, né? O verde lá não tem. Eles acham que tem o título mundial, né? Eles sonham que tem, né? Que só a gente que tem mesmo. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!